Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para louvar o Senhor, amém? Adorar ao seu santo nome. Então fique de pé, vamos cantar esse belo hino que diz: cantarei ao meu Salvador, essa linda melodia. Espero que você esteja aqui para louvar ao Senhor com todo o seu coração. Na verdade, eu tenho certeza que você veio aqui buscar o Senhor com todo o seu coração e cantar essa linda melodia. Vamos juntos. Okay. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sem noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor, dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sem noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais entoam os salvos por Jesus. Livre, perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sem noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém? Amém. Feliz sempre cantaremos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Essa música que iremos cantar agora, ela tem uma letra muito linda, e o refrão dela diz assim: é de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Então, que nós possamos louvar o Senhor agora com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, em gratidão a esse Deus. Nós sabemos que nós somos limitados para engrandecer a esse Deus misericordioso, grandioso, que é o único Deus, mas se você cantar com todo o seu ser, com a integridade do seu coração, de fato,
as palavras dos corações chegará ao trono do Senhor. Vamos cantar. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti e sempre sabe onde estou. És de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém? Vamos orar. Pai eterno, é de coração que nós estamos aqui nessa noite para entregar toda a nossa gratidão ao Senhor, todo o nosso ser. Realmente, Senhor, não temos palavras para expressar o Teu grandioso amor, e principalmente aquele grandioso amor derramado na cruz do Calvário, Senhor, derramando Seu sangue e ressurgindo, Senhor, para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar esperança de vida, Senhor, para nos dar a vida eterna em Cristo Jesus, e nos dar paz em meio às adversidades, nos dar paz em meio às tribulações. Isso só o Senhor pode nos oferecer, e nós somos gratos a Ti, e nós estamos aqui em nome de Jesus para Te agradecer, Pai. Então, muito obrigado por tudo. Ouça o nosso clamor, nossas vozes. Senhor, fale conosco através da Tua palavra, através do pastor Wellington.
Senhor, através de cada oração aqui, o Senhor possa receber nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome santo, precioso, eterno de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Poderia sentar, irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Que alegria, como sempre digo, estar na casa do Senhor. Depois de um período de férias, a gente fala longo, mas é sempre que é um pouquinho mais, né? Mas foi o suficiente para eu poder descansar, poder restaurar as forças, as energias, poder estar aqui com os irmãos. Nem porque, não foi pelo motivo de eu estar longe, eu não deixei de sempre estar orando pela igreja, sempre mandava uma mensagem dizendo: estou orando por você. E assim foi, esse período de descanso. Quero agradecer os irmãos que oraram por nós, por mim, pela Roberta, pelo Davi. Fomos bem, descansamos bem, estamos retornando para a glória de Deus. Amém? Então, muito obrigado por tudo. Quero agradecer também ao pastor Gerson, que esteve nos ajudando nesse período. Não somente o pastor, mas todo o ministério diaconal, aqueles irmãos que puderam estar aqui, nos ajudando também no ministério, não só da palavra, mas em todos, para que a igreja continuasse em movimento. O pastor é apenas uma peça. Nós temos a nossa importância, mas a igreja não depende do pastor. A igreja depende de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Amém? Então, o seu irmão atuou, independente da presença do pastor, você fez a sua parte de cristão para que a igreja continuasse a movimentar. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão. Então vamos orar, vamos mais uma vez orar, chamar as crianças aqui, elas vão ter o culto delas, já estamos retornando às atividades, né, normalmente, agora, hoje, dia 1º, né, hoje dia 1º de fevereiro, começando as normalidades, né, vamos orar então, vamos nos colocar de pé. As crianças merecem, o nosso Deus merece. Pai, que alegria poder retornar à casa do Senhor, saber que está tudo bem com os irmãos, está tudo bem com o nosso pastor Gerson, com a nossa liderança, com as famílias que aqui estiveram. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus fiel, Deus que tem nos sustentado, nos dado força, renova as nossas energias dia após dia, para aquele grande dia, o dia em que nós nos encontraremos contigo. E neste tempo, Pai, nós queremos orar pela vida dessas crianças, desses juniores que estão aqui, que o Senhor abençoe cada um, abençoe a tua serva que tão diligentemente preparou o material, vindo da palavra do Senhor para estas vidas aqui, que elas se fortaleçam na tua palavra, possam ser crentes fortes, fiéis a ti, adolescentes fortes, que buscam a palavra do Senhor quando a luta chegar. Enfim, ó Pai, tudo que está sendo semeado na vida delas ou deles, certamente gerará futuros homens e mulheres de Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Opa, deixa o microfone aqui. Meus irmãos, como eu havia dito no final do ano passado, aliás, uma semana antes de eu entrar de férias, após um longo tempo estudando a palavra de Deus, através dos comentários bíblicos, o que nós chamamos de edifício teológico, nós queremos neste ano trabalhar
estudos mais voltados a textos bíblicos, a livros, a cartas, para que nós possamos também tirar proveito para a nossa vida. Eu gostaria de começar esse período com os irmãos, todas as quartas-feiras. Quero também saudar os irmãos das redes sociais, acabei me esquecendo. Deus abençoe os irmãos que oraram por nós também. Vocês são fiéis à palavra de Deus. Enquanto havia os cultos, muitos irmãos acompanharam pelas redes sociais, isso foi muito bom. Então quero saudá-los também, Deus abençoe cada um. Então, dizendo aqui a respeito dos estudos, eu gostaria de começar estudando a carta de Paulo aos Efésios. E a minha intenção é trazer, através das cartas, aquilo que Paulo ensinou à igreja, no caso aqui em Éfeso, a igreja em Éfeso, o que isso pode servir para a minha vida? O que isso pode ser de relevante, posso aplicar para a minha vida, na minha vida social, na minha vida como cristão, como homem, como mulher de Deus, como trabalhador, estudante. A ideia é essa. Eu não quero me ater às questões históricas apenas. Elas são relevantes, são importantes, mas eu quero mais enfatizar aquilo que é importante para a nossa vida, para a nossa igreja, Igreja Batista Central em Barra Mansa. Por isso eu quero começar lendo apenas um versículo com os irmãos, capítulo 1, versículo 1, mas eu espero que através desse versículo nós possamos tirar boas lições para as nossas vidas. Efésios capítulo 1, versículo 1, vamos ler juntos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Ok, é isso mesmo. Tem uma versão diferente, mas essa aí é NVI, mas não tem problema não, deixa essa mesmo, mas pode pôr, eu vou trabalhar com a nossa versão Nova Almeida atualizada. Vamos orar mais uma vez? Senhor, já oramos, já cantamos, mas nós queremos falar contigo novamente, porque esta palavra é do Senhor, esta palavra é do Espírito Santo do Senhor, não é apenas um fato histórico, não é apenas uma leitura para nossa apreciação, mas é algo que pode transformar vidas, pode causar mudanças. E por isso, ó Pai, nós sabemos que quem causa mudanças, quem faz a conversão, é o Espírito do Senhor, não é o homem. E por isso, ó Pai, nós te suplicamos, te rogamos, para que essa palavra tão conhecida por nós possa trazer algum tipo de mudança em nossas vidas, que agrade ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é um texto muito curto, mas muito significativo. Paulo, quando escreveu essa carta, ele fez com que essa carta ela fosse uma carta circular. É a ideia que todos os teólogos têm quando estudaram a carta, uma carta que passasse por muitas cidades, não apenas fosse restrita à cidade de Éfeso, a igreja que Paulo plantou em Éfeso. Paulo plantou uma igreja que se tornou relevante, pasmem os irmãos, em todo um continente, em toda a Ásia Menor, tamanha influência que essa carta que ele escreveu atingiu aquela região. Esta carta nós conhecemos como epístola, né? São sinônimos. Ela tem muito a dizer aquelas pessoas que eram gentias, pessoas que nós chamamos de incrédulas, pessoas incrédulas
que se converteram ao cristianismo, e através daquele ensino, aquelas pessoas foram atingidas e foi causado mudanças nelas, causar mudanças. A palavra de Deus, ela tem que ter esse propósito. Toda vez que eu escuto, eu preciso ter algo transformado em mim, a não ser que eu já tenha a excelência daquilo que Deus espera de nós, que é algo difícil. Não somos excelentes em muitas coisas, precisamos ser. E nesse versículo que nós lemos, mais detidamente, na versão que o irmão Wellington nos ajudou ali, diz que é aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Aos santos que vivem não em Barra Mansa, mas em Éfeso. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Como disse, nós estamos falando de pessoas que habitavam em Éfeso, pessoas como eu, como você, uma cidade importante, como disse, uma cidade influente, uma metrópole, uma população em torno de 300 mil habitantes, 2 Barra Mansa quase, muita gente. E naquela cidade havia idolatria. A cerca de 1.600 metros da cidade havia um templo chamado o templo de adoração a Diana, a deusa da fertilidade. Havia mulheres ali que se prostituíam com aqueles navegantes que chegavam até a cidade. Uma cidade promíscua, uma cidade que trazia orgulho para as pessoas dali, porque o templo ele era suntuoso, chamava a atenção das pessoas, era o orgulho da cidade. Para os irmãos terem uma ideia, levou 220 anos para construir um templo. Hoje um templo bem maior, ou um edifício maior, se faz em um ano, talvez. E Paulo, ele esteve naquela cidade por 3 anos, plantou a igreja, e ali ele conseguiu influenciar todo o continente, como eu havia dito. Contudo, meus irmãos, eu quero ressaltar 2 termos, desse versículo que nós lemos. O primeiro termo é o termo santo. Paulo fala que ali havia santos, homens e mulheres santos. E eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito deste termo. Santo não quer dizer uma pessoa que não peca, a começar por aí. Nós sabemos que nós somos santos, somos separados, mas nós pecamos em pensamento, pecamos inconscientemente, pecamos impulsivamente, mas nem por isso você deixou de ser santo. Vocês imaginem, num contexto onde havia tanta idolatria à deusa Diana, pessoas ímpias, incrédulas, e agora são chamadas, tratadas por Paulo como pessoas santas. Não é o santo que nós conhecemos, que são canonizados, idolatrados por muitos, não é isso, mas são pessoas não mortas, mas são pessoas que não se tornaram imagens feitas de madeira ou de gesso. Os santos são pessoas vivas, pessoas que são separadas por Deus para viver de uma forma diferente, ter uma vida diferente. Ser santo para o Senhor Jesus Cristo é ter uma vida diferente do mundo. Esses dias eu assisti um vídeo de um rapaz fazendo uma enquete,
Os irmãos devem ter visto também. Ele perguntou lá: ó, isso aqui é um abaixo-assinado para você protestar contra a matança de animais selvagens, silvestres. Aí chegava na rua, todo mundo assinando aquele abaixo-assinado contra a matança de animais silvestres, a matança indiscriminada. E ele apresenta uma segunda folha, dizendo: agora que você é a favor da vida, eu vou te dar uma folha para que você também assine, após a sua leitura, se você é contra o aborto. O aborto é a matança de crianças, não é isso? Sabe o que as pessoas faziam? Elas diziam que não iriam assinar, mas o rapaz falava: mas você é contra a matança indiscriminada de animais silvestres, e por que você é a favor do aborto? Uma das pessoas diz: a vida não tem valor, o animal tem mais valor. Meus irmãos, parece algo que chama a nossa atenção, mas o mundo chegou a esse ponto de vista, e pasmem os irmãos, muitos crentes são a favor do aborto. Ser santo é ser diferente, é pensar diferente, não é concordar com isso, independente da circunstância. A vida, quem doa é Deus, e só Deus pode tirar, é um dom que nós temos. A definição de santo, que vem do grego, que Paulo usa aqui, significa agios, com H, agios, a semelhança da natureza com o Senhor. A semelhança da natureza com o Senhor. A nossa natureza agora é uma natureza espiritual, e a natureza do Senhor, o nosso Deus é espírito, e a nossa natureza agora, ela tem que ser a semelhança do Senhor. Santidade é isso, ter uma natureza tal qual ao do nosso Deus. Esse é o significado, uma natureza diferente do mundo, uma natureza que difere do mundo. Aqui nessa epístola de Efésios, Paulo cita santo 15 vezes. Eu não vou mencionar todos aqui por causa do nosso horário, mas tamanha a importância que ele dá a esta expressão. O que é ser santo para Deus? Ser santo para Deus é desenvolver uma intimidade com Deus. Você desenvolve uma intimidade com Deus? Quando nós amamos alguém, nós procuramos nos aproximar daquela pessoa, nós procuramos nos identificar com aquela pessoa. Pare para pensar um pouquinho, o que você tem feito para desenvolver uma intimidade com Deus, porque Deus é santo. E se a minha natureza de santidade é como Deus, o que eu tenho feito para me aproximar cada vez mais desse Deus que eu digo amar, que eu digo me importar, que eu digo obedecer? Ser santo é evitar o pecado, porque Deus abomina o pecado. É impossível, como seres humanos, na natureza que nós temos, evitar todo o pecado. É impossível. Se dissermos que temos pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas se dissermos que não temos pecado, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. Então Deus quer que nós reconheçamos que nós temos pecado, e o pecado habita em nós. O que Deus não se agrada é quando nós dizemos que não podemos vencer o pecado. Eu não consigo perdoar, isso Deus não se agrada. Eu não consigo largar aquele hábito
Isso Deus não se agrada. Aí eu não consigo aceitar aquela pessoa, eu não consigo mudar essa minha forma de ser. Isso não é ser santo, isso não é evitar o pecado, porque você está dizendo que o Espírito Santo não é suficiente para te ajudar. Você está, como sempre digo, subestimando o poder do Espírito Santo em causar mudança na sua vida. O Deus Todo-Poderoso é capaz de todas essas coisas. Para Deus é o que? Nada é impossível. Ele é capaz de te mudar. Ele é capaz de mudar o pastor Wellington. O que nós precisamos fazer é querer mudar. Estivemos numa visita com o irmão Nilson e a irmã Mônica, e eu disse para aquela pessoa: você não pode se conformar com esse medo. Ter medo você pode ter, mas o que você precisa fazer é orar para que Deus tire esse medo de você. Qual é a sua fobia? Qual é o seu medo? Qual é a sua insegurança? Quando você se aconchega a este tipo de sentimento, você está deixando de evitar o pecado. Isso não é ser santo. Nós somos santos porque Jesus é santo, simplesmente, simples assim. E se Jesus é santo, nós temos que nos identificar com Ele, não é, irmão Aurínio? Como é que você vai servir a um mestre que você não se identifica com ele? Como que você vai ser empregado de um chefe que você não se identifica com ele? Como que você vai trabalhar na casa de uma patroa se você não se identifica com aquela patroa? Não é? Como que você vai chamar uma pessoa para almoçar ou jantar com você se vocês não conseguem comer o mesmo tipo de comida? Se o nosso Deus é santo, se o nosso Senhor Jesus Cristo é santo, eu tenho que me esforçar também para ser santo. Amém? A outra palavra que eu gostaria de estar refletindo com os irmãos, que Paulo usa no nosso versículo versículo 1, é fiéis. Vamos ver novamente o versículo? Paulo, apóstolo, isso, então, e são fiéis em Cristo Jesus. Fiéis são todos aqueles que confiam em Cristo. Não há como você ser fiel a Cristo se você não confia nele. É óbvio. Não é óbvio? Eu sou fiel a Jesus Cristo, mas nem tudo eu confio nele. Não tem sentido. Graças a Deus, Deus nos dá fé, mas ao lado da fé, Ele nos dá coerência, nos dá conhecimento, nos dá razão, intelectualidade, mentalidade. Não há como eu ser fiel a Cristo se eu não confio em Cristo em tudo. Eu confio em Cristo em algumas coisas. Certamente, quando eu limito essa relação de confiança, eu não sou totalmente fiel. Concorda ou não? Você é fiel em determinadas coisas. E é muito ruim quando você acompanha, melhor dizendo, você caminha com alguém e você não confia na pessoa. Vocês já passaram por isso? Eu caminho com aquela pessoa, mas você sabe que qualquer hora vai puxar seu tapete, não é? A gente perdoa, tem que perdoar o erro do irmão, mas a confiança é um processo lento. Até você confiar novamente que aquela pessoa mudou, é algo lento. Todo aquele que é fiel também é santo, e todo santo é fiel. Por isso que Paulo ele usa aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, repetindo, todo aquele que é fiel também é santo.
e todo santo é fiel. Não há como eu ser santo e não ser fiel a Cristo. Não há como eu ser fiel e não ser santo. Dá para entender? É simples, né? A gente pensar nisso. Interessante que a palavra fiel vem de pistos em grego. E sabe qual é o significado dela? É persuadido. Tem a ver com persuasão. Como assim, pastor? Porque ser fiel requer uma dose de persuasão. Ficou mais fácil entender? Quantas pessoas deixam de ser fiéis porque não perseveram? Porque elas não se deixam, melhor dizendo, serem persuadidas pelo Espírito Santo. Quando alguém fala da palavra de Deus, e você crê na palavra de Deus, você se apega à palavra de Deus, você se fideliza à palavra de Deus, você se deixou ser persuadido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te convenceu. Quantas pessoas, vocês sabem muito bem, são difíceis de serem fiéis totalmente à palavra de Deus, serem fiéis a Jesus Cristo. Tem um sentido essa expressão, é lealdade à fé, é a plenitude da fé, é crer na fé que Deus transmite através da sua palavra. Ser fiel é ser constante. Paulo diz: sede firmes e constantes. Tem gente que é firme, mas não é constante. Tem gente que é constante, mas não é firme na palavra. É uma pessoa decidida: eu sou de Cristo. Ela é perseverante, ela não quer mudar, independente das circunstâncias, independente da conjuntura política, independente da pressão, ela não quer mudar, porque ela é persuadida pelo Espírito. Quantos casais se separam porque passam por um momento familiar, o marido deixa de ser fiel à esposa, a mulher deixa de ser fiel ao marido. A questão do momento pode fazer com que você deixe de ser uma pessoa fiel, volta ao vício, não é? Uma pessoa fiel, ela é verdadeira. Pessoas que são fiéis nos negócios. Quero dar um testemunho pessoal aqui. O nosso irmão Estefânio, recém-convertido, eu não pedi permissão para ele, recém-convertido não, é um homem de Deus há muitos anos, está há pouco tempo conosco. Eu não conhecia, eu conheci o irmão Estefânio através de um serviço que eu fiz para ele, há uns 4, 5 anos atrás. E ele me deu um dinheiro e falou assim: ô Wellington, eu nem era pastor, Wellington, ó, você compra isso para mim. E ao longo desses anos ele estava fazendo assim: compra isso para mim. Eu comprava as coisas para ele e devolvia o troco para ele, comprava e devolvia o troco para ele. E qual foi a minha surpresa? Num desses dias eu cheguei e vi ele aqui, e ele agora é membro da nossa igreja. Já pensou se eu não devolvesse o troco para ele? Ia ficar muito chato, né? Quando eu vi, eu pensei: será que estou devendo o troco para esse cara? Graças a Deus, não estou devendo nada a ele. Mas é muito chato quando alguém, ou entre irmãos, alguém fica devendo um ao outro, não é? Não é papel de quem é santo, nem de alguém que não é fiel à palavra de Deus. Uma pessoa fiel, ela executa os comandos de Deus, ela desempenha as suas obrigações.
de uma forma responsável. Ela não está preocupada o que o outro pensa, se fulano vai ver, se tem alguém para ver os resultados. Ela está olhando para o alto. Ela sabe que ela está sendo monitorada pelos olhos do Senhor. Ela crê que Deus vai dar a resposta, ela crê que Deus não vai deixar ela ser envergonhada, ela crê que Deus abre as portas, e ela crê também que quando Deus fecha as portas, Deus está no controle, porque ela confia na sabedoria de Deus, ela confia na fidelidade de Deus, ela sabe que ela é amada por Deus, ela sabe que a vontade de Deus vai ser boa para ela, mesmo que traga um pouco de ressentimento, mas ela confia que Deus está no controle de todas as coisas. É alguém de fato convencido de que Jesus Cristo é a promessa de salvação de Deus. Ela está convencida, ela não precisa de mais experiências, ela não precisa de mais respostas, ela sabe que Jesus veio de fato como homem encarnado ao mundo, e ela sabe que um dia Jesus voltará pelas nuvens com poder e glória, porque o Espírito Santo já a convenceu disso. Amém? Quero concluir. Para mim, ser fiel e ser santo é uma questão de oportunidade, porque você pode, numa oportunidade na vida, deixar essas coisas de lado, não pode? Quem não fraqueja na vida? Eu quero contar um testemunho, mais um testemunho. Eu tinha um amigo que ele tinha um restaurante lá em Volta Redonda, ele foi minha testemunha de casamento, muito amigo mesmo, antes mesmo de ter restaurante, fomos criados juntos, e havia um rapaz que lavava o carro dele, não vou citar o nome do amigo nem do rapaz, e eu sempre saía com ele para a gente fazer compra, e esse rapaz que lavava o carro, era tão amigo ali, era um morador de rua, não era um morador de rua, mas uma pessoa com uma condição muito paupérrima, muito difícil, e ele falou um dia para mim, olha, eu vou ajudar esse camarada aí, e foi assim, de lavar o carro, ele saía com a gente para ajudar, como a gente vivia à toa, né, para ajudar a pegar caixa, eu colocava lá na caçamba do carro, e esse rapaz começou a ser uma pessoa de confiança dele. As roupas que ele tinha, comprava roupa para o rapaz, deu um salário para ele, tirou ele da rua, se tornou um empregado do restaurante. Um belo dia, ele estava chegando ao restaurante, todo mundo ali no salão, e esse amigo que ele estava ajudando, não estava ali. E ele, por cargas d'água, confiava muito no rapaz, mas a parte do escritório do restaurante era no segundo andar. Quando chegou lá no segundo andar, quem é que estava lá? O rapaz, mexendo nas coisas contábeis do restaurante. O que aconteceu? Perdeu uma grande oportunidade. Toda aquela fidelidade que ele tinha, acabou. Ele era uma pessoa que não podia se confiar mais. Trazendo isso para nossas vidas, meus irmãos, somos santos, somos fiéis, mas nós temos que vigiar. Não temos? Aquele menino, até hoje, eu vou na vila, vou à vila, no bairro, eu passo por ele, está lá lavando o carro até hoje. Isso já tem anos. Que tristeza. Podia estar bem hoje. E parece que conosco, em relação ao nosso Deus, é assim. Deus às vezes quer nos testar, ver a nossa fidelidade, a nossa santidade, para nos promover no seu reino, nos
dar tesouros no céu, e a gente, por causa de oportunidades, deixamos de ser fiéis, deixamos de ser santos. Vamos orar? Feche seus olhos. Jesus Cristo, Ele foi fiel e santo até a morte na cruz. Ele não espera nada de nós, senão que sejamos fiéis e santos até a morte. Nada antes disso, até o último fôlego. Por isso, ser fiel e ser santo é ser semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por esta palavra, por este estudo, que nos ensinou nesta noite a importância de sermos diferentes, de sermos santos, a importância da fidelidade à sua palavra, a Jesus Cristo, a tua bondade. Pai, nos ajude a perseverar, que o Espírito Santo, ó Pai, venha nos convencer que o Senhor está no controle de todas as coisas, e quando nós relutarmos a respeito da nossa fidelidade, da nossa santidade, que o Senhor venha causar persuasão em nosso ser, para que nós não desistamos, para que nós não venhamos a ceder, não cedamos a expressões das pessoas que nos mandam, os deboches dos ímpios, daqueles que querem dizer que você está perdendo o seu tempo. Pai, nós queremos ser diferentes, nós queremos caminhar como Cristo caminhou, nós queremos dizer para o Senhor que o nosso maior tesouro nos espera na eternidade contigo. Não existe nada mais valoroso para nós do que confiar nas tuas promessas. Por isso, ó Pai, que o Senhor nos ajude a evitar o pecado, nos ajude a fugir do medo, da insegurança, que nós não vivamos olhando para as pessoas, para o mundo, que nós vivamos olhando para a cruz de Cristo, teu Filho amado. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé para louvar e engrandecer o nome do Senhor? O teu Senhor virá, Ele vem
Amém? Você crê nisso? Que Jesus veio para te salvar? Amém. Vamos orar para nos despedir dos irmãos que estão nas redes sociais. Lembrando que amanhã a nossa Júlia, nossa amiguinha Júlia, irmãzinha, vai fazer um procedimento, orar por ela. E também a irmã Lurdinha pediu para que nós orássemos pelo Senhor Messias, lá do Sertãozinho. Senhor, orar pela vida dele, que amanhã também ele vai fazer uma cirurgia, um procedimento. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós cremos que o Senhor veio para nos salvar. Nós cremos que a palavra do Senhor é fiel, e por isso nós nos sentimos consolados, nos sentimos confortados, sabendo que tudo está nas mãos do Senhor. E neste tempo nós queremos nos despedir dos irmãos que nos acompanharam pelas redes sociais. Eu não sei quantos são, mas se houver ali uma vida, ó Pai, que seja apenas uma vida, que o Senhor derrame a sua bênção nesta vida, que o Senhor faça uma obra nesta vida, que o Senhor faça dessa vida uma pessoa especial para o Senhor. Caso essa vida ainda não conheça a Cristo como o único e suficiente Salvador, e para aqueles que já estão na graça do Senhor, que o Senhor também, ó Pai, contemple-os, porque eles passaram um momento ouvindo a sua palavra, que o Senhor venha recompensá-los, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dos teus filhos. Nós queremos também, ó Pai, pedir para que o Senhor abençoe a vida da Júlia, filha do nosso irmão Márcio, da irmã Claudilene. Pai, que o Senhor abençoe o procedimento dela, que seja tudo conforme a tua vontade. A vontade do Senhor é sempre boa, nós cremos nisso. Queremos também pedir pela vida do Senhor Messias, que fará uma cirurgia no seu joelho, que o Senhor também permita que essa cirurgia seja para a sua glória na vida dele, e que este momento na sua vida sirva para que ele conheça a Ti e entregue a sua vida ao Senhor. O Senhor é o Deus que nos retribui com bem e não com mal. Que o Senhor abençoe teu filho, ó Pai, seja com todos os médicos, todas as enfermeiras e enfermeiros que estarão apoiando aquele procedimento. Que o Senhor nos abençoe neste tempo que estaremos orando aqui, clamando pelos nossos irmãos, pelo nosso país, pelo futuro dos nossos filhos. Que o Senhor seja conosco, seja com as orações que estarão sendo derramadas aos teus pés, para o crescimento da nossa igreja, o crescimento da nossa vida espiritual. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor promoveu nesta noite aqui. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, meus irmãos. Boa noite aos irmãos das redes sociais, que Deus seja com vocês. Então, vou deixar os irmãos à vontade.